Tudo jóia, Marco. Bom dia, prazer falar contigo. Prazer é nosso. Ô César, acho que eu vou fazer essa pergunta também que a gente estava falando aqui no chat antes, né, o pessoal perguntou. E aí, acho que até para a gente tirar um pouco da questão de... a palavra seria errada falar manipulação ou especulação, mas o pessoal, eu acho que acaba generalizando, fala assim, os bancos estão forçando um câmbio a 6,40, talvez seja até uma interpretação errada minha aqui do chat. Mas como você está falando, como é que a gente consegue ver realmente se os bancos já estão preparados, estão apostando que realmente uma volatilidade vai crescer, vai subir ali a partir do segundo semestre, enfim, como é que realmente será que os bancos, né, a gente vai ver uma posição acreditando, apostando num dólar mais alto, como é que você consegue ler essa expectativa, né, já que como você falou, talvez não agora no curtíssimo prazo, né, mas como se preparar, como identificar realmente que os institucionais, as tesourarias estão se posicionando, se preparando por uma volatilidade que acho que todo mundo fala que vai ter, né? Mas ninguém sabe talvez a intensidade que a gente pode passar, né? Eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que tocar na hora que a gente fala de câmbio em 2022. Primeira coisa eu gosto muito de comparar lá para os alunos o que aconteceu em 2002, né? Que foi a primeira eleição que o Lula foi eleito. Você teve o câmbio em mais ou menos junho, julho, inclusive nesse dia eu estava lá na B3 fazendo a minha tese, o câmbio bateu 4. Né? Assim, não dá para imaginar lá em 2002 o câmbio a 4, depois ele volta a 1,59, 1,57, um pouco antes da crise de 2008. Então, aquilo lá aconteceu por quê? Porque as pesquisas estavam muito conturbadas, elas não estavam dando um resultado de forma clara, principalmente quem estava indo para o segundo turno. Então, junto com o Lula. Então, eu acho que essa volatilidade do câmbio nesse ano de eleição, ela vai sim acontecer, vai ser extremamente pesada, mas eu acho que muito mais na hora que você estiver aproximando da eleição e as pesquisas estiverem sendo divulgadas. Inclusive, essa era a tese de doutorado que eu estava estudando, como é que a volatilidade no câmbio pode ser determinada, ou como é que as pesquisas eleitorais podem antecipar um pouco da volatilidade do câmbio. Tá? Então, acho que esse é um ponto que é extremamente interessante e que esse ano deve acontecer. Com relação à questão de opções ligadas a câmbio, essas são estruturas que são muito difíceis de ser montadas por pessoas físicas, né? Você tem mais as tesourarias fazendo, as pessoas físicas com uma exceção, com algumas poucas exceções, mexem com esse tipo de derivativo, mas você consegue sim, se o mercado americano estiver tranquilo, você consegue usar a B3 para se expor no câmbio de forma positiva, comprada, sem usar o mini, por meio de BDR. Então, essa é uma outra forma que você tem. No mercado de opções, eu acho que é um pouco complicado para a pessoa física normal, que em tese é o nosso público aqui, ficar operando o mercado de câmbio. Maravilha, já que você tocou nesse ponto, posso só fazer uma pergunta aí, Marco? Como que você avalia, então, essas oportunidades, César, em BDRs, né? Você tocou nesse ponto. Você acha que essa facilidade de investir no mercado americano, ela acaba sendo realmente uma alternativa, vamos dizer assim, de diversificação da carteira? Como que os investidores, eles devem selecionar esses investimentos? Eu acho que aumentou muito o número de BDRs no Brasil, acho que poucas pessoas sabem, mas nós temos 835 BDRs listadas de empresas, né, sem contar os ETFs, listados na Bolsa. Então é um número bastante grande e isso ainda é irrisório comparado ao número de ações que nós temos lá fora, que são mais de 9 mil ações. Mas as grandes ações, elas estão no Brasil. E eu trabalho muito com momento. Na hora que você está com um ativo pegando o momento, lá fora funciona muito bem, faz um rompimento, faz um breakout, ele vai embora, e aí você tem uma grande possibilidade. Só que você tem que aprender o seguinte, toda vez que você está trabalhando com o BDR, você precisa olhar sempre para o câmbio, porque você está comprado no ativo lá fora e está comprado em câmbio. Então, se o câmbio começar a cair aqui dentro, eu preciso estar vendido em câmbio para defender. Se eu não tiver vendido em mini de câmbio, eu não vou ganhar o retorno todo, eu vou ganhar só o diferencial. Então, muitas vezes eu estou comprado em BDR e vou estar vendido em câmbio, ou quando eu acho que o câmbio tem uma chance de ir para cima, ele já fez fundo, eu vou estar comprado em BDR e vou estar livre de contrato de câmbio. Eu não tenho nenhum contrato de câmbio na mão se eu achar que ele está fazendo o fundo. Só que não tem derivativo, né? Maravilha. Bom...